Olá, amigos e amigas, estamos retornando com o nosso canal Espiritismo e Transformação Social. Hoje vamos debater a Lei de Liberdade, expressa no Livro dos Espíritos, capítulo 10, codificado por Allan Kardec. Vamos inicialmente pegar o conceito de liberdade. Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Desta forma, o homem é por natureza dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. É importante esse aspecto, né? Então, a sua liberdade consiste na conservação e desenvolvimento da sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. A liberdade do ser se exerce, portanto, dentro de um círculo limitado. De um lado, pelas exigências da lei natural, que não pode sofrer alteração alguma e mesmo nenhum desarranjo na ordem do mundo. De outro, por seu próprio passado, cujas consequências lhe refluem através dos tempos, até a completa reparação. Em caso algum, o exercício da liberdade humana pode obstar a execução dos planos divinos. Do contrário, a ordem das coisas seria a cada instante perturbada. O nosso livre-arbítrio não é de todo absoluto, pois, como dito, além do direito dos outros, temos ainda outros fatores que o limitam, tais como influências culturais, sociais, religiosas, etc. Vários são os tipos de constrangimentos que, em maior ou menor escala, podem nos condicionar, inclusive cerceando nossa plena liberdade. O capítulo 10, Lei de Liberdade, do Livro dos Espíritos, inicia-se na pergunta 825, que trata da questão da liberdade absoluta. Vejamos em questões anteriores algo relativo a dois pontos que estão intimamente relacionados ao uso do livre-arbítrio, que são a progressão do espírito e a escolha das provas. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples, sem moral, sem evolução moral. E ignorante, sem conhecimento. Então ele começa o processo evolutivo, né, nas primeiras encarnações humanas, simples e ignorante, ou seja, sem moral desenvolvida e sem conhecimento, agora com potencial de inteligência. A escolha das provas se baseia no mundo espiritual, quando você, por exemplo, você foi durante uma encarnação na Terra, você foi um homem de poder, né? Você foi um dirigente político, então você teve acesso a recursos e você se corrompeu. Então você retorna, quando você desencarna, retorna ao mundo espiritual e você pode escolher, entendeu, na próxima reencarnação, uma prova relacionada também com a sua honestidade, para que você consiga provar, né, que você pode ser honesto. Então você retorna numa condição, né, de um modo geral, com algum poder político, para que você, naquela função, naquele projeto reencarnatório, você consiga provar a sua honestidade. Então, o livre-arbítrio também acontece quando o espírito está no mundo espiritual, e não apenas encarnado, como é o nosso caso, aqui na Terra. Então, isso é importante que a gente compreenda, esse conceito, né, da limitação da liberdade, né, do livre-arbítrio, mas também
né, do seu projeto reencarnatório, onde você escolhe as provas, e aí nesse aspecto há um certo determinismo, né? Então o Espiritismo, nesse ponto, ele tem um aspecto determinista, mas você terá o livre-arbítrio durante a encarnação de decidir se você vai cumprir com aquele projeto encarnatório ou não. Aí dependerá só de você, aí entra o seu livre-arbítrio. Nesse aspecto, nós vamos aqui pegar um fluxograma que deixa bem assim claro como é que funciona esse processo, né, do livre-arbítrio durante a sua vida, numa encarnação e depois também no próprio mundo espiritual. Então, digamos, nós estamos agora na vida atual, então nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, você está também submetido a uma lei de causa e efeito. Então, você, com livre-arbítrio, você pode escolher ações boas ou ações más, né? Se você executar boas ações, você sofrerá menos, digamos assim, né? Não terá dor nem sofrimento. E você irá para vidas futuras, onde você terá um maior livre-arbítrio, porque você vai evoluindo, né, em inteligência e em moral, e você vai tendo capacidade de discernir entre, né, o que é correto e o que é errado, e você vai avançando, né? Então, quando você reencarna novamente e trabalha mais ainda no bem, você avança para um processo de evolução, onde você tem o uso pleno do livre-arbítrio. Então, você fez um avanço em moral e em inteligência, né, um avanço espiritual, né? Isso é bem colocado, né, numa frase de Pedro, onde ele coloca que o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, os seus erros do passado, né, muitos erros que nós cometemos no passado, nas reencarnações anteriores, né, milhares de erros, né, então isso será superado pelo bem que você faz, e às vezes um bem que você faz, você recupera, né, muitos dos seus erros passados. Então essa frase de Pedro, né, que ficou bem interessante para ser colocada aqui no nosso vídeo. Do outro lado, né, vamos pegar aqui no fluxograma, né, quando você, na vida atual, você tem o livre-arbítrio e você está submetido à lei da causa e lei do efeito, que é ação e reação, né, de causa e efeito, e você comete mais ações, né, más ações. Então, você com isso, você terá um sofrimento maior, né? Então, você vai ter dor e sofrimento, não como punição, mas como aprendizado. Então, é um processo de aprendizado, né? Então, com isso, você passa para uma próxima reencarnação. Então, você pode também fazer a sua opção lá do tipo de prova que você vai, né, ser testado na sua vida futura, na sua próxima vida, na sua próxima reencarnação. E você novamente volta a ter o livre-arbítrio. Mas você pode continuar, porque aí você tem o livre-arbítrio, cometendo erros, né? Cometendo ações más. E aí você fica numa certa inércia. Então cai numa certa inércia, né? Mas ocorre que tem uma frase de Cristo, né, de Jesus Cristo, que também deixa clara essa questão, né? Ou seja, nenhuma ovelha será perdida. Ou seja, você terá outras oportunidades, né? Então você vai reencarnar novamente e vai, através do aprendizado, né, de um processo de erros e acertos, né? Quando você acerta, você tem prazer, você sofre menos, e quando você erra, você tem desprazer, você sofre mais. Então é um processo, tá certo? De aprendizado. Desta forma, este fluxograma deixa bem claro, né, o processo de evolução espiritual com, né, a liberdade limitada por fatores, né, por fatores econômicos, sociais, né? Você pode querer, por exemplo, viajar para a Europa, né? Você decide hoje viajar para a Europa, mas se você não tiver condição, não tiver dinheiro, né, então essa condição material, ele limita a sua liberdade, né? Então, esses fatores sociais, culturais, econômicos, materiais, né, e a própria encarnação, quando você está num corpo físico, você dificulta, né, a sua plena liberdade, né? Mas você tem o livre-arbítrio, né? Então você pode decidir, né, em relação às questões, por exemplo,
morais, se você vai roubar ou se você não vai, se você vai matar ou se você não vai, se você vai prejudicar alguém ou se você não vai. Então, nas questões morais, você tem, né, plena liberdade e o livre-arbítrio para decidir. Agora, é evidente que o livre-arbítrio ele está ligado, né, ao desenvolvimento também da inteligência. Então, os homens primitivos, né, os neandertais, eles tinham quase nenhum livre-arbítrio, eles viviam mais no instinto, né, no processo de encarnação da alma humana. Então, todos aqueles primitivos, eles viviam mais a nível de instinto. Eles não tinham livre-arbítrio desenvolvido. Por quê? Porque a sua inteligência ainda era subdesenvolvida. Então, ele estava num processo de evolução. Hoje, o homem moderno, na civilização, você tem um maior livre-arbítrio devido, né, à evolução de inteligência e também a evolução no campo moral, que é fundamental para que o espírito evolua e chegue em patamares superiores da sua vida. Então, amigos, concluindo o nosso vídeo, nós queremos agradecer a todos vocês, convidar para assistir o próximo programa que vai tratar da lei de igualdade, da lei de sociedade e da lei de justiça. E agora você se inscreva no nosso canal, toque no sininho para receber todas as nossas notificações. Muito obrigado, um grande abraço.